Pronto. Só podia reiniciar, que eu acho que o pessoal não lhe ouviu. Posso? Do início? Sim, sim, do início. Tá, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Vamos começar novamente e mais uma vez agradecendo aqui ao convite da equipe Sinvet e parabenizando por esse evento magnífico, brilhante. A equipe está de parabéns por toda a organização e me sinto honrado em participar mais uma vez desse evento. Hoje nós vamos falar um pouco sobre emergências digestivas de ruminante a campo. O que fazer? Então, nessa apresentação serão abordadas algumas das principais enfermidades digestivas e quando elas ocorrem a campo, o que nós devemos fazer, né? Nossa apresentação será balizada falando primeiramente da importância das enfermidades digestivas dos ruminantes. Vamos diferenciar emergência e urgência, falar de obstrução esofágica, acidose lática ruminal, timpanismo espumoso e timpanismo gasoso, e vamos finalizar com algumas considerações sobre o tema. Então, dentre as criações dos ruminantes domésticos no Brasil, a criação de bovinos é a que tem a maior expressividade. Além disso, no mundo inteiro, nós somos o maior rebanho comercial bovino do mundo, tendo em média 213,5 milhões de cabeças de bovino, criados em criação para a finalidade de corte, produção de carne, e a finalidade de produção leiteira, produção de leite. Nisso, quando a gente fala de pecuária leiteira, o Brasil ele também tem uma certa expressividade, chegando a produzir, em média, mais de 33,8 bilhões de litros de leite por ano. E a gente observa que essa produção ela é de pequenos, médios e grandes produtores. Tendo o Brasil cada vez melhorado mais a sua eficiência produtiva na pecuária leiteira, a gente observa que quanto mais se produz, maiores também são os desafios que esses animais enfrentam, porque para produzir precisa aumentar qualidade genética, manejo e principalmente a nutrição desses animais. É como eu falo, né, aquela conta matemática. O animal produz o que come, então o desafio nutricional é muito maior. Dentre isso, quando esse desafio aumenta, a gente observa também que as enfermidades digestivas, né, que têm cunho nutricional e metabólico, elas estão entre os distúrbios mais importantes nos bovinos em todo o mundo. Então, aqui no Brasil não é diferente. E principalmente com esse avanço da pecuária leiteira e também alguns animais de confinamento, né, quando é gado de corte, quando se você aumenta esse desafio nutricional, faz com que esses animais tenham a propensão a ter maiores enfermidades digestivas. Quando eu estava terminando o doutorado na Clínica de Bovinos de Garanhuns, o Dr. José Augusto, médico veterinário da Clínica de Bovinos, fez um estudo lá e observou que 18% dos casos atendidos na Clínica de Bovinos de Garanhuns, que é a bacia leiteira do estado de Pernambuco, são casos de distúrbios digestivos, ou seja, quase um quinto do total atendido são distúrbios digestivos. Isso nos remete a um grande, expressivo número de atendimentos. E esses atendimentos, na maioria das vezes, são atendimentos graves, são atendimentos emergenciais. Então, a importância das enfermidades digestivas. Primeiramente, a gente tem que lembrar do bem-estar animal, porque esses animais, quando eles estão doentes, acometidos com qualquer doença que for, mas falando especificamente das enfermidades digestivas, seu bem-estar animal está comprometido, porque ele está inferindo aquela liberdade sanitária, livre de dor, ferimentos e doenças. Então, ele estando acometido, ele não está com essa liberdade sendo contemplada e, consequentemente, as outras também vão sofrer. Elas ocorrem com grande frequência, pessoal. Sempre tem enfermidades digestivas, independente se for pequeno, médio produtor ou grande produtor, se for pecuária de leite ou de corte, elas vão sempre ocorrer. E elas causam grandes perdas econômicas. Essas perdas econômicas, elas advêm de custos com tratamento, do leite descartado quando esses animais estão sofrendo com alguma moléstia que tenha que se usar antibióticos ou algum outro medicamento que não tem descarte de leite. Diminuição da produção, o animal quando está enfermo, sente dor, consequentemente, isso também vai atrapalhar a sua produtividade. Aumento do intervalo de partos, o animal vai passar mais tempo sem emprenhar e o animal ele vai passar mais tempo também
sem conseguir ter um bezerro a termo, isso é custo na produção. Perda de peso corporal, o animal rapidamente ele deixa de comer, ele come menos ou deixa de comer, então ele vai perder peso, ele vai perder produtividade, vai deixar de produzir carne e leite. Você tem também um descarte prematuro das matrizes, e isso aqui é um grande problema, principalmente na pecuária leiteira, quando você tem que descartar algum animal, e ela tinha uma vida útil aí de uns 8, 10 anos, e você com 4, 5 anos, você descarta ela por alguma enfermidade digestiva, ou outra que seja, se você vai perder essa unidade animal, e você vai ter que ter um custo maior para colocar outra unidade animal naquele local. E a morte desses animais, que ela também, né, como eu falei, você vai perder esse animal, tá descartando ali, mas você perde esse animal, então o seu rebanho fica acometido, e você tem um custo grande nisso, né? E emergência e urgência. Para a gente falar de emergências digestivas, a gente tem que entender qual que é a diferença de emergência e urgência. E por que eu trouxe especificamente o termo emergência? Porque, pessoal, emergência é tudo aquilo que implica em risco iminente à vida do paciente e tem que ter solução imediata. Então, emergências são casos que, se a gente não intervém, o animal ele vem a óbito, certo? Urgência é quando não apresenta um risco imediato de vida, porém deve ser resolvido a curto prazo. O atendimento tem que ser rápido também, não tão rápido como a emergência, mas a importância da gente saber quando é urgência e quando é emergência, isso vai nos dar orientação com as nossas atitudes perante o animal. Qual tratamento devemos lançar mão? Se é um caso de urgência, talvez alguma coisa até conservativa, a gente ainda consiga reverter o quadro. Mas se é um quadro de emergência, a gente tem que lançar a mão de um quadro, de uma coisa mais agressiva, de uma coisa mais que tem uma resolução mais rápida. Quando é que ocorrem essas emergências? Sempre, né? A mesma coisa quando eu falei que ocorrem as enfermidades digestivas. Então, sempre vai ocorrer, principalmente nos períodos de estiagem. No nosso Brasil, nós ainda não somos eficientes na produção de forragem, na conservação de forragem, né? No Brasil, de forma geral, na região semiárida do Nordeste, aqui na região Norte, a gente sofre bastante com os períodos de estiagem, e como a gente não tem uma conservação de forragem adequada, nossos animais sofrem bastante com a falta de alimento adequado para eles, e por falhas de manejo, que isso é uma falha de manejo, por falha de manejo também de tentar suprir as necessidades nutricionais desses animais, dando alguns outros subprodutos, alguns outros tipos de alimentos que não são tão favoráveis à digestão desses animais, acaba ocorrendo essas enfermidades, essas emergências digestivas. E quais são os desafios que essas emergências nos trazem? Os desafios são, por ser uma emergência, já é um grande desafio, porque é risco de vida, então eu tenho que correr contra o tempo, e o tempo, porque quando a gente é chamado, né, nós médicos veterinários somos solicitados a resolução de um caso que é uma emergência, muitas das vezes, infelizmente, nós somos chamados já quando o animal já está com um prognóstico muito desfavorável, devido ao tempo que foi passado. Talvez era uma resolução mais simples, chegou a ser uma urgência, mas só nos chamam quando é emergência já na fase terminal. O local, né? Então, o local onde esse animal está, difícil acesso devido à estrada, distância, que isso vai aumentar o tempo. Ainda falando do local, depende dessas propriedades, né? Que a gente está falando aqui a campo. Será que tem um local correto para contenção? Será que vai ter mão de obra para contenção correta desse animal e eu poder fazer esses procedimentos de socorro desse animal? A disponibilidade de medicamentos e afins, de instrumentais, às vezes é num local muito longe da cidade. E aí, como eu falo, o médico veterinário, quando ele vai para campo, ele vai para a guerra. Então, ele tem que levar as armas, ele tem que ir preparado com tudo que pode aparecer numa emergência dessa. Então, tem que ir com sonda, tem que ir com agulhas, seringas, catéter, com soro, com medicamentos, com aquele arsenal medicamentoso, antibiótico, anti-inflamatório, anestésico, analgésico, enfim, você tem que andar preparado para os desafios que você vai encontrar. Mas, às vezes, mesmo com isso, a quantidade que você tem não é suficiente para chegar e voltar. Então, isso é um grande desafio nos momentos de emergência. E as tentativas de tratamentos, eu coloquei isso aqui entre aspas, porque são os tratamentos que as pessoas leigas, sem conhecimento técnico-científico, tentam fazer empiricamente,
vão tentando fazer algumas coisas que, na maioria das vezes, dá errado. E aí, o que fazer? O que devemos fazer frente a esses desafios? Chamar o médico veterinário. Então, é correr para chamar o médico veterinário. Por que chamar o médico veterinário? Porque, pessoal, ele tem a experiência de saber qual conduta ocorrer. Ele tem como avaliar ao imediato no seu exame se esse exame pode ser conduzido como a marcha clínica manda, né? De cranial para caudal, de dorsal para ventral, da direita para a esquerda, fazendo toda aquela rotina do exame, né? Aquele manejo que você faz para não perder nenhum dado clínico, ou se é uma situação grave que você tem que ir direto para a queixa. Aqui eu estou fazendo a avaliação gastrointestinal do rumen, gástrica, né? Desculpa. Do rumen, avaliando motilidade ruminal. Então, é especificamente do digestivo, falando de emergências digestivas. Então, a gente vai direto para os sistemas que está sendo acometido. Também, a gente tem que observar, devido a essa experiência, né, alterando essa ordem, porque isso corre um risco, caso de risco de vida do animal. Isso é uma situação de emergência. E se não intervirmos rápido, né, esse diagnóstico, muitas das vezes, ele já vai ser parte do tratamento, como a gente vai ver daqui para frente. Diagnósticos já fazem parte do tratamento desse animal. Então a gente tem que correr para poder salvar a vida desse animal. Então vamos começar falando das obstruções esofágicas. Obstrução esofágica, ela é uma enfermidade relativamente comum
Só mais um minutinho. Tranquilo, tranquilo. Então vamos começar falando das obstruções esofágicas. Quando a gente fala de obstrução esofágica, ela é uma enfermidade que ela é relativamente comum nos ruminantes domésticos. Mas como essa imagem está se mostrando um bovino, né, bovinos, porque os bovinos e bubalinos, dentro da classificação do comportamento ingestivo dos ruminantes, eles são considerados ingestores de forragem. Ou seja, são animais que ingerem forragem e outros alimentos sem uma pré-seleção. O que eles veem na frente, ou nem veem, né? Na verdade, o que eles vão abrindo a boca, eles vão ingerindo para dentro tudo que tiver na frente. Então tem o capim, tem uma manga, tem uma jaca, tem uma mandioca, tem, enfim, algum corpo estranho, algum alimento que possa vir a causar uma obstrução, ele acaba ingerindo porque ele não tem seleção. E também porque esses animais, esses alimentos, muitas das vezes, são saborosos para esses animais, e ele também vai fazer, por essa questão de paladar, ele pode vir a querer se alimentar desses alimentos, dessas frutas, né, e tubérculos, mas são alimentos que correm o risco de causar obstruções esofágicas, tá certo? Além de obstruções esofágicas, dependendo do corpo estranho desse alimento ou de corpo estranho, porque não é só os alimentos que esses animais ingerem, mas também corpos estranhos metálicos, como arame, prego, resto de alguma construção, alvenaria, tudo, enfim, esses animais ingerem, eles podem causar, além de problemas na região esofágica, eles podem se adentrar rumo em retículo e causar reticulites, tá certo? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, como a gente vai falar daqui a pouco da profilaxia dessa enfermidade, na limpeza das instalações, dos pastos, do alimento que esse animal come. Então, é causada principalmente, né, as obstruções esofágicas por esses corpos estranhos alimentares, ou não, né, como às vezes animal também pode ingerir uma pedra ou algum outro corpo estranho que ele vai ficar alojado na região esofágica. Mas os principais são manga, jaca, o caroço da jaca, o talo da jaca, a mandioca, laranja. Então, principalmente esses corpos estranhos mais arredondados, eles passam facilmente pela região esofágica, mas quando chega, se ele não ficar já alojado em região proximal ou torácica, ele pode ficar lá alojado na região de cardia. E isso vai causar uma obstrução. Dependendo do tamanho desse corpo estranho, ele vai causar uma obstrução parcial ou total. E isso que vai influenciar se é uma emergência ou urgência. Se eu ainda tenho um tempo para trabalhar na resolução desse caso, e conservativamente seria uma urgência. Mas se é um quadro que o animal está totalmente obstruído, ele já está em processo de agonia, ele já está em processo de
asfixia, a gente tem que correr logo, porque isso trata-se de uma emergência, né? Então, como nessa imagem a gente viu, uma laranja que ficou aqui alojada no esôfago desse animal, e aí, por tentativas, né, o pessoal, como eu falei, dos tratamentos, entre aspas, o pessoal tenta, às vezes sem o material correto, acaba causando lesões nessa região esofágica, e aí o animal, se ele consegue até desobstruir, mas por essas lesões, às vezes o seu prognóstico é muito desfavorável. E aí, quando o animal veio a óbito, quando você abre cavidade ruminal, tinha outras laranjas lá dentro, mas essas conseguiram passar. Então, lembra, dependendo do tamanho, ou ela fica alojada na região esofágica, obstruindo parcialmente ou totalmente, ou ela consegue também adentrar para a rumen. Mas, em alguns casos, ela pode ficar obstruindo ali, tá? Então, com sinais clínicos, a gente observa, vai depender essa clínica do animal de qual é a gravidade dessa obstrução, se ela é parcial ou se ela é total. Mas, quando a gente vê o animal com essa obstrução, ele já vai ficar mais agoniado, ele fica com essa extensão de cabeça, ele fica com cialorreia, às vezes ele fica com mímica de deglutição, abrindo a boca, chega a ter tosse, né? A disfagia quando ele come e não consegue deglutir. Também acontece que o animal, se ele deglute algum alimento, daqui a pouco ele tem uma regurgitação, porque não consegue passar, não tem passagem, tá certo? Esse animal fica muito inquieto, agoniado, tá? E dependendo de como tiver obstruído, você vai ver outros sinais clínicos sistêmicos, como taquicardia, taquipneia, o animal vai ter uma dispneia, o animal ele vai deitar, levantar, o animal, dependendo do que já ocorreu de laceração, de lesão nesse esôfago, ele pode já começar a ter um processo infeccioso, além da inflamação, e poder ter casos de febre. Então, é uma síndrome que ocorre com esse animal, né? Você observa também o animal, quando ele deita nessa posição de decúbito external, ele estica bem o pescoço e ele tem também uma certa timpania. Ele tem esse acúmulo de gás porque não está tendo a eructação corretamente, não está conseguindo emitir os gases de forma correta pela região esofágica. Então, ele tem essa timpania também. Pode ocorrer em alguns casos, que é até uma outra enfermidade que a gente vai falar daqui a pouco, o timpanismo gasoso. Como é que a gente diagnostica essa enfermidade? Então, nos casos de emergência, a gente vai examinando o animal e já coletando alguma informação. Então, de epidemiologia, o que seria? Esse animal aqui nesse local tem presença de fruta, de manga, de laranja, de abacate, ele come mandioca, você deu alguma coisa desse tipo para ele? Viu ele comendo esse tipo? Faz quanto tempo que ele está assim? É questão de horas, é questão de dias? E diagnóstico diferencial é muito importante que a gente faça também, já juntando alguns dados epidemiológicos, porque se no local tem presença de morcegos e o animal está com essa cialorreia excessiva, ele está com esses sinais nervosos, além de ser uma possibilidade do animal estar cometido com raiva, ele não é vacinado nem nada, que pode ocorrer, né? E a gente tem que ter muito cuidado nesse exame, sempre usar luva na palpação da cavidade oral, na inspeção, nunca ter contato diretamente com essa saliva, tá certo? Essa cialorreia ambulante a gente não sabe o que está ocorrendo realmente com o animal. E também se tem plantas tóxicas na região que podem causar esses distúrbios nervosos, como a Palicuri marquigrave, né? O cafezinho, ele é uma planta cardiotóxica, mas também pode ter sinais neurológicos, tá certo? O animal fica bem nervoso, agitado. E também algumas plantas tóxicas, como Pteridie aquilino, que pode causar obstrução intraluminal, intramural, e isso diminuir o lume do esôfago e também ficar obstruído. Então tem que ter tudo isso mesmo. Mas isso tem que ser uma coisa rápida, é emergência, lembra disso. Então por isso que a experiência é importante, que você já vai com esses dados, que você já sabe o que ocorre, e você está perguntando e você já está trabalhando. E no exame físico, como a gente fala, já é a parte de eu, nesse diagnóstico, também tentar já fazer o tratamento, que seria você palpar e inspecionar a região esofágica desse animal, né? Se você consegue delimitar que está mais na região proximal do esôfago, com movimento suave, você pode tentar trazer ele para dentro da região faringeana, e quando chega mais próximo aqui da faringe, dá um golpe mais severo, tentando retirar de uma vez esse corpo estranho. Mas também você pode tentar com uma sonda, que a sonda ela pode ser, dependendo do corpo estranho, a sonda Chambay, aquela que a gente utiliza, né? Daqui a pouco eu vou mostrar ela. Quando você coloca ela, você passa ela no esôfago e tenta
jogar esse corpo estranho para dentro do rumen, né, para ele passar por cárdia. Às vezes você consegue fazer isso, ele rola ali no esôfago e consegue passar, tem passagem, mas às vezes não. Mas às vezes você também tem que usar a sonda de Tix para você tirar, você capturar esse corpo estranho. Então, primeira coisa, a gente vai abrir a boca do animal, observar se não tem alguma coisa na boca ali, sempre como eu falei, com cuidado, com luva, tá certo? Então, você faz essa palpação, essa inspeção com luva, observa direitinho, palpa a região esofágica. Utiliza a sonda, que ela vai ajudar bastante. E essa aqui é a sonda de Tix, que já tem essa pinça para você fazer o tracionamento do corpo estranho, nessa extremidade dela aqui. E a gente também pode utilizar a Shambai, que é uma sonda maior, que você pode utilizar em corpos estranhos maiores e tentar colocar ele para dentro. E aí eu não consegui fazer isso, isso seria conservativamente, tá? E aí você consegue relacionar, isso é o clínico, é o conservativo, consegue retirar esse corpo estranho, resolver o problema. O animal vai recuperar. Aí vai fazer tratamento só de suporte, né? Tirar a dor desse animal, fazer um analgésico, um anti-inflamatório, para diminuir. E avaliar se tem a possibilidade, a necessidade de se fazer um antibiótico. Mas no caso que você não conseguiu fazer essa retirada conservativamente pela sonda, ou por palpação, a gente tem que ir para o procedimento cirúrgico, porque é caso de risco de vida do animal. Então, primeiramente, a gente opta pela ruminotomia. Isso quando o corpo estranho já está na região torácica, né? No esôfago torácico, mas na região intratorácica, na verdade, e você não consegue chegar com sonda, nem palpar, nem nada. E aí você tem que fazer a ruminotomia e tentar, intracavitariamente, você chegar em cárdia e tentar abrir cárdia e puxar esse corpo estranho. É difícil, mas em alguns casos consegue se fazer. Ou você faz a esofagotomia. Só que a esofagotomia, o prognóstico dela ainda é mais desfavorável do que a ruminotomia, tá certo? A esofagotomia é quando ele está mais localizado nessa região proximal ou média e você tem que retirar de alguma forma ali. E aí, nos casos cirúrgicos, o prognóstico ele é mais complicado, seja a ruminotomia ou esofagotomia. Mas nos casos clínicos é mais favorável. Então, como é que eu previno essa enfermidade? A prevenção vai ser você fazer uma limpeza correta dos pastos, das pistas de alimentação, evitar dar esses alimentos que são corpos estranhos que podem causar essas obstruções, tá certo? E você dê uma alimentação correta, na quantidade correta, né? Comida de ruminante é folha, é fibra, é volumoso, né? Como a gente fala, o desafio é maior aqui porque ele tem que produzir mais, então ele vai lançar mão de concentrado. Mas você está sempre inspecionando esse concentrado se não tem nenhum corpo estranho ali nele. Você fazendo isso direitinho, muito dificilmente esse animal vai ter uma obstrução esofágica. E a acidose lática ruminal, ela é uma enfermidade digestiva de cunho metabólico, né? Ela ocorre quando tem uma ingestão excessiva de carboidratos que são rapidamente fermentáveis. E isso, o grande exemplo disso são os diversos tipos de grãos utilizados na alimentação desses animais, como trigo, milho, cevada, resíduos de padaria, né, aveia, melaço, resíduos de cervejaria também, entre outros que são altamente concentrados, que têm essa grande quantidade de carboidratos e são, no rumen, eles são rapidamente fermentáveis. Então, como eu falei, é uma doença metabólica. E isso vai causar o quê? Vai causar uma queda de pH, levando a acidose e lática ruminal, porque tem uma predileção, um favorecimento das bactérias ácido-láticas que produzem mais ácido lático, deixando esse meio cada vez mais ácido. E a acidose lática ruminal, ela pode se apresentar de forma aguda ou subaguda, né, que é a SARA, né, sigla em inglês que significa acidose ruminal subaguda. Essa subaguda ela também é considerada como crônica, porque os animais eles não apresentam clínica, eles ficam subclínicos a ela e eles passam muito tempo com essa enfermidade. Só que o problema é que ela não apresenta clínica, mas o animal apresenta baixo desenvolvimento, baixa produtividade, queda da produtividade, além de ter a propensão, como esse desregular de microbiota e queda de pH, já é suficiente para dar transtornos inflamatórios endotóxicos que pode levar a transtorno na microcirculação e chegar até casco, e aí as lâminas do córeo ela pode ser afetada e causar laminites. Então você vê às vezes o animal claudicando e avalia e o casco não tem nenhuma alteração, mas é um animal de alta produção que ingere grandes quantidades de concentrado, e isso pode estar sendo uma acidose lática subaguda. Mas no caso da aguda, são aqueles casos que o animal ele comeu
ingerir uma grande quantidade de carboidratos de forma rápida, sem uma adaptação. Então, acontece quando a pessoa traz algum alimento para o animal e coloca uma grande quantidade para ele, quando ele invade algum depósito que tem esses alimentos, quando é trocada a alimentação sem uma prévia adaptação, tudo isso pode levar a um quadro agudo. E agudo, ele cessa rapidamente o apetite, né? E o animal, ele vai ter, além disso, ele pode vir a óbito, porque ele paralisa de tudo. Então, a acidose em vaca leiteira, quando a gente fala, né, da subaguda, primeiro, o que acontece? O animal ele vai reduzindo o apetite, reduz a ruminação. Com isso, se ele não rumina direito, ele tem essa redução do efeito tampão da saliva, porque ele não vai remoer corretamente, não vai produzir saliva, e a saliva ela tem bicarbonato, ela tem agentes tamponantes que ajudam a minimizar essa queda de pH no rumen, tá certo? Então, tem uma diminuição da fertilidade, porque o animal ele vai ter menos disponibilidade de nutrientes, energéticos, proteicos, porque a sua digestão ela está comprometida. Então, a fertilidade também, todo o metabolismo desse animal está comprometido. Ele tem dificuldade de locomoção nos casos de laminite. Fica mais propenso a mastite, porque se ele está ingerindo menos, se ele está comendo menos, está metabolizando menos, seu sistema imunológico também vai ficar mais fraco. Então, pode ter inflamações da glândula mamária, redução na produção de leite, e ainda, além da quantidade, redução na qualidade desse leite, quando reduz o nível de gordura do leite, porque os ácidos graxos voláteis, né, eles vão estar... no momento, eles vão estar em maior produção, mas com essa diminuição de alimentação, eles vão estar em menor produção, e isso também é o que dá energia, que faz com que tenha essa produção de gordura no leite também, tá certo? E não é só a vaca que é acometida, né, vaca leiteira, ovinos, caprinos, todos os animais que podem ser alimentados com essas fontes ricas em carboidratos podem ter acidose lática ruminal. Então, como é que ela ocorre? Primeiro, quando tem uma ingestão alta de carboidratos, o que vai acontecer? Vai ter uma grande produção de ácidos graxos voláteis, principalmente o propionato. Aumentando essa produção de ácidos graxos voláteis, o pH no rumen ele vai diminuir. Esse pH diminuindo vai ter favorecimento do crescimento do Streptococcus bovis, que é uma bactéria gram-positiva. Quando o Streptococcus bovis aumenta, também diminui mais ainda esse pH, que vai fazer com que aumente o ácido lático, e o pH vai baixar de 5,5. Aqui já é um quadro de acidose subaguda. E quando esse ácido lático se aumenta, e esse pH vai caindo de 5,5, chegando a 5, a 4,5, tem morte das bactérias gram-negativas e protozoários, tem o cessamento de Streptococcus bovis, o pH baixa de 5 e tem a prevalência de lactobacilos, que são bactérias acidoláticas, e o meio vai ficar bem ácido com essas bactérias acidoláticas. Com esse meio bem ácido, ele vai entrar em um processo de desidratação, o animal de forma geral, porque vai ter passagem de líquido intravascular para o rumen, numa tentativa de apagar essa azia, esse fogo que está ocorrendo, né, essa acidez dentro do rumen. Ele vai ficar com as estratificações definidas, o rumen vai ficar repleto de líquido, mas o animal fica desidratado. O animal entra em atonia ruminal, porque não tem fibra, não tem nada ativando mecanorreceptores, com que faz com que tenha motilidade gastrointestinal. O animal também parou de comer. E esse aumento de ácido lático na cavidade ruminal, ele vai ser absorvido e ele pode levar o animal, além dessa acidose lática ruminal, a uma acidose metabólica. Então, quando a gente observa isso aqui, já é um caso grave. Eu tenho que tratar a acidose ruminal e a acidose metabólica que o animal está passando. Então, como sinal clínico, ele fica com essa distensão da fossa paralombar esquerda, né? Não só da fossa paralombar esquerda, como ele tem essas estratificações indefinidas, ele fica com a distensão da cavidade abdominal de forma geral, né? É mais pronunciado do lado esquerdo por causa do rumen. Mas ele entra em anorexia, o animal para de comer, ele desidrata, tem atonia ruminal, porque não está comendo, não vai ter motilidade, tem essa distensão abdominal, e o predomínio da estratificação líquida. As estratificações ficam indefinidas, mas quando você balota, principalmente é líquido que tem na cavidade, porque puxou tudo ali para dentro para tentar apagar esse fogo, né? As fezes ficam diarreicas e fétidas devido a esse conteúdo que ele se alimentou, excesso de grãos, enfim. E o diagnóstico, ele vai basear na epidemiologia, se o animal ingeriu essa quantidade de carboidratos sem uma prévia adaptação, ele teve uma ingestão abrupta, enfim. No exame clínico, esses achados, principalmente relacionados ao sistema digestório,
ao sistema digestivo, ao aparelho digestório. E na análise do fluido ruminal, você faz a coleta do fluido ruminal e ele está totalmente ácido. A cor do fluido ruminal normal, né, no aspecto físico, ele é um verde oliva, né, de odor aromático. O que a gente observa aqui? Um aspecto de cinza leitoso com um odor ácido, tá? Um odor bem ácido. É aspecto até meio leitoso. E o pH dele, quando você passa a fita de pH aqui, ó, nessa foto está mostrando 4,5. Então, está totalmente ácido, né? É acidose lática ruminal. Fecha o diagnóstico. E aí é uma emergência, tá, pessoal? Porque o animal ficar aqui, se ele passar muito tempo, era urgência no início, quando ele estava ali já nos sinais mais brandos, mas nesse caso aqui já é emergência. O que eu tenho que fazer? Tratar. Primeira coisa é remover essa fonte de carboidrato que está levando, né, essa causa que está levando essa acidose lática ruminal. Administração de antiácidos por via oral, bicarbonato de sódio ou outros que sejam de neutralidade, tá? Correção da alimentação, você vai dar fibra de qualidade para esse animal, para estimular também ele mastigar. E quando eu falo da correção da alimentação, é bom fibra longa, no pasto. Se eu for oferecer a forragem picada, que ela não seja muito pequena, para estimular esse remói, essa ruminação e que tenha a produção de saliva e esse agente tamponante. E nos casos mais graves, eu tenho que fazer sinfonagem, ou seja, tem que retirar esse conteúdo ácido de dentro da cavidade ruminal. Em bezerros e em pequenos ruminantes é eficiente, você consegue fazer, mas em grandes ruminantes, devido à gravidade, ao risco de vida desse animal, a sinfonagem ela não vai dar tempo de você conseguir retirar todo esse conteúdo e não vai ser eficiente. Então você tem que levar o animal à ruminotomia. É um procedimento cirúrgico de emergência. Você vai abrir cavidade abdominal, vai fazer a ruminotomia e vai retirar todo esse conteúdo da cavidade ruminal. E você vai fazer uma lavagem com solução fisiológica, né, tirando todo esse conteúdo, faz lavagem com solução fisiológica, coloca fluido ruminal de qualidade, né, de um animal sadio, dentro da cavidade, aproveita que que tem o acesso da cirurgia, pode colocar fibra de qualidade também, e vai continuar o tratamento pós-cirúrgico com antibiótico terapia, anti-inflamatório, fibra de qualidade. E nos primeiros dias, né, principalmente, tem que ter muito fluido ruminal para restabelecer a microbiota ruminal desse animal, tá? E aí, tratamento de suporte, além desse tratamento, vai continuar com fluidoterapia intravenosa. Lembra que o animal estava desidratado. Eu tenho que fazer grandemente para restabelecer a hidratação desse animal. Soluções de cálcio, tanto intravenoso quanto subcutâneo. Por quê, pessoal? Esse animal passou esse tempo todo sem comer direito, sem nada, ele entra num quadro de hipocalcemia. Além de que ele estava em atonia ruminal. Então, o cálcio ele é um ativo que ajuda muito na motilidade gastrointestinal, porque ele faz da parte da atividade muscular. O cálcio está em tudo. Então, é muito importante que a gente faça esse restabelecimento de cálcio. Fluido ruminal de 10 a 20 litros, principalmente na primeira semana pós-cirúrgico aí. Vitaminas do complexo B, soluções de cobalto, tudo isso é importante. A gente administrar tanto IV quanto também IV intramuscular, ou até também a questão de por via oral, para dar um suporte a mais a esses micro-organismos que estão em déficit, né? Tem uma menor quantidade e eles também estão maltratados, né? Eles precisam desse substrato, porque eles mesmos sintetizam, mas eles precisam também desse substrato para se restabelecer e para o próprio animal também. Anti-inflamatório não esteroidal para diminuir a dor, a inflamação, a endotoxemia que está ocorrendo com esse animal. E antibiótico terapia a gente vai fazer nos casos que for feita a cirurgia, né, a ruminotomia. A profilaxia, como a gente já falou aqui, é o cuidado no manejo, né? Então, evitar mudanças bruscas na alimentação. Se eu for fazer mudança de forragem, dependendo do tipo de pasto, de 2 a 3 semanas gradualmente, e no concentrado aí demora um pouco mais, de 3 a 4 semanas. Você vai introduzindo aos poucos as maiores quantidades de concentrado. Como uma adaptação gradual da alimentação rica em fibra para a dieta mais elevada em concentrado. Então, você vai aos poucos para o animal ele ir se acostumando com essa nova alimentação. Os micro-organismos, né, o microambiente ruminal, ir se acostumando e se adaptando. Volumoso de boa qualidade, então fibra longa ou fibra de pelo menos 2,5 centímetros de comprimento para que haja essa mastigação e essa produção de saliva. E também pode-se utilizar antibióticos ionófilos nas rações dos animais, porque são antibióticos que vão ajudar a permanecer maior quantidade das bactérias gram-negativas, que são benéficas
na cavidade ruminal e diminui a propensão de gram positivos. Isso faz com que mantenha também um ambiente mais saudável e o animal tenha menos risco de ter acidose lática ruminal. Tá certo? O timpanismo, pessoal, é quando tem uma distensão na cavidade rumino-reticular devido ao acúmulo de gases, que são gases da fermentação fisiológica que ocorre, mas eles não têm a saída correta. Seja de forma primária, quando é o timpanismo espumoso, porque ele fica acumulado devido à tensão superficial do bolo alimentar ali, desse conteúdo ruminal, esse aumento da tensão superficial e a não coalescência das bolhas, as bolhas elas ficam separadas e elas não conseguem se encontrar, se coalescer para elas estourarem e sair os ácidos graxos voláteis. E também quando é timpanismo gasoso, que a gente fala do secundário, porque ele é secundário a alguma obstrução, alguma coisa que está impedindo o expelir desses gases, que eles já estão soltos na cavidade, mas eles estão livres na cavidade, mas eles não conseguem ser expelidos. Então, o timpanismo espumoso, né, também chamado de meteorismo, ele ocorre quando tem essa formação excessiva de espuma, né? Então, timpanismo espumoso é por isso. E o que é essa espuma? São os gases junto com o conteúdo ruminal, essa não coalescência das bolhas, o aumento da tensão superficial desse conteúdo, o aumento da viscosidade desse conteúdo, e isso tem uma teoria, né, uma possibilidade que mostra que é devido a mucopolissacarídeo bacteriano, uma cápsula de bactéria presente, ainda mais com Streptococcus bovis acumulado nesse bolo ruminal, nesse bolo alimentar, isso faz com que tenha essa formação excessiva dessa espuma. E isso ocorre quando tem um aumento da alimentação por concentrado. O meio ele fica mais ácido e essa alimentação por concentrado ele diminui essa coalescência de bolhas também. Além de concentrados, a alimentação com pastagens com leguminosas mais tenras, como o trevo, como a alfafa, também pode ocorrer a ter um timpanismo espumoso. Então, sinais clínicos, a gente vê distensão da cavidade abdominal bilateralmente, né? Você observa o animal bem distendido, com estratificações indefinidas ali, né? É puramente espuma, tudo é espuma, né? E o animal apresenta como sinal clínico taquicardia, o animal entra numa agonia, fica dispneico, fica taquipneico, ele fica tentando respirar e não consegue. Lembra que a respiração do ruminante tóraco-abdominal, então ele não consegue expandir abdômen, diafragma não mexe corretamente, e isso faz com que ele diminua a sua capacidade respiratória. Por isso que ele fica com essa respiração curta, essa taquipneia, e é dispneico. Tem uma hipomotilidade ou até atonia ruminal, e ele cessa apetite também, fica anorexo. A produção de leite cessa abruptamente, então o animal, nesse processo, ele vai parar de dar leite. Ele entra num quadro de angústia, e se a gente não intervir nessa emergência, ele morre. Então, como diagnóstico, por toda essa clínica que a gente observou, sinais clínicos, e você passa a sonda nesse animal, e diferente do timpanismo gasoso, não sai nada de gás. O que vem, quando vem, é esse conteúdo totalmente espumoso, esse conteúdo grosso, tá certo? Esse conteúdo aí que você não consegue, que ele não consegue se desfazer facilmente, tá? Então, a análise do fluido ruminal, ela vai fechar o nosso diagnóstico aí, tá? Tratamento conservativo é a adição de agentes antiespumantes. Então, primeira coisa, eu tenho que remover o concentrado, né, essa alimentação que está causando isso, e administrar de forma oral esses antiespumantes, em média de 100 ml por animal, acetilbutileno, outras metilcelulose, coisa com suspensão de silicone, silicose. E você pode utilizar Blotrol, Ruminol, esses produtos que são facilmente encontrados em agropecuárias, tá certo? E isso aqui é uma forma de tratamento conservativo. E o que não adianta nessa emergência fazer? Passagem de sonda e trocáter não resolvem, não adianta. Então, não venha pensar que você está com o animal com timpanismo espumoso, vai passar a sonda, passa a sonda oral, não adianta nada. E você faz a trocaterização no rumen também, não adianta nada, porque sai pouca espuma e isso ali só vai causar contaminação da cavidade abdominal, levando o animal a possivelmente uma peritonite. Então, não adianta. Se for um caso grave, é uma emergência, você não resolveu conservativamente com a administração desses agentes antiespumantes, você faz o tratamento cirúrgico, que é a ruminotomia. Da mesma forma, como eu falei, na acidose lática ruminal, esse conteúdo aqui também é ácido, esse conteúdo aqui também está todo grosso, você tem que retirar todo esse conteúdo, fazer lavagem da cavidade abdominal,
fazer uma transformação, colocar fibra de qualidade, e aí vai continuar o tratamento pós-cirúrgico para a recuperação desse animal e o tratamento de suporte, com fluidoterapia, administração de transformação de 10 a 20 litros no animal adulto, animal menor você faz uma quantidade menor de fluido ruminal, administração de vitaminas do complexo B, também para ajudar esses micro-organismos que estão em déficit, e o animal também a restabelecer todo o seu metabolismo, tá certo? Anti-inflamatório não esteroidal, é importante para diminuir a dor, o processo cirúrgico que está ocorrendo, e você pode também lançar a mão, você deve lançar a mão da antibiótica terapia, porque fez a cirurgia, então para evitar qualquer infecção secundária posteriormente à cirurgia, tá? Como profilaxia, a gente vai fazer a administração de antibiótico ionóforo, homonesina sódica, para manter essa microbiota com a prevalência de gram-negativos, manter um ambiente num pH estável ali de rumen, 6, 6.2, 6.7, depende da alimentação, quanto mais concentrado, mais ácido, mas até um 6.2, 6.1 está normal, quanto mais pastagem volumoso, mais alcalino, então 6.7, 6.8, enfim. Quantidade adequada de fibra longa de qualidade para esses animais, tá certo? O animal, tá, comida de ruminante, né? É um herbívoro, ele tem que comer folha, tá certo? Quanto mais, melhor. E a administração gradativa de concentrado é você fazer aquela adaptação para que aquela microbiota ela venha adaptar-se, não tenha esse problema do timpanismo também. E aí vem para o timpanismo gasoso, né? O timpanismo gasoso, ele ocorre de forma secundária. Então, ele é causado, né? Ele é o acúmulo excessivo de gás em sua forma livre no rumen, além dos ácidos graxos voláteis, o metano e o dióxido de carbono. Então, ele fica acumulado ali por algum motivo mecânico ou de cunho funcional, ele não é expelido, e aí fica acumulando, e esse animal também entra com sinais clínicos muito semelhantes ao timpanismo fumoso, mas daqui o gás ele está em maior excesso, tá? E aí pode ser por disfunções esofagianas, alterações intraluminais, ou seja, dentro do lúmen, como a gente viu as obstruções, intramural, nos casos que é na parede, e extramural é quando é fora do esôfago, tá certo? E também uma disfunção do cárdia ou orifício retículo omasal, né? Uma disfunção funcional que pode ocorrer também esse timpanismo gasoso. Disfunção da motilidade retículo ruminal, que também ocorre em algumas enfermidades, como a gente vai ver agora adiante. Então, quando a gente fala de disfunção esofagiana por alteração intraluminal, é aqueles casos de obstrução esofágica, né? Como a gente já falou, a obstrução por tubérculos, por corpos estranhos, por alimentos que podem chegar a causar essa obstrução, tá? Como manga, maçã, batata, laranja, jaca, repolho, tubérculo, sabugo de milho, ou seja, qualquer coisa que pode ele engolir ali e ficar alojado no seu esôfago. E aí ele não consegue ter a eructação correta, não consegue expelir esses gases. Disfunção esofagiana por alteração intramural, ou seja, na parede do esôfago. E uma das mais comuns que ocorrem é quando se tem uma neoplasia, né, o carcinoma de células escamosas, que é devido à intoxicação crônica por pitirídeo aquilíneo, ou seja, a samambaia do campo. A ingestão de samambaia do campo, cronicamente, ela vai causar essa neoplasia, que ela é específica dessa região esofágica, esse carcinoma de células escamosas. E aí o animal, ele com o tempo, ele começa a emagrecer, porque vai crescendo aquilo ali, mas ainda vai dando passagem. Mas chega uma hora que essa obstrução ela é tão grande que não deixa nenhuma passagem nem de alimento para dentro da cavidade abdominal, e também ele pode ter o timpanismo gasoso, porque também não sai esses gases. Disfunção esofagiana por alteração extramural é quando tem o aumento dos linfonodos, né, essa região próxima ao esôfago, nos casos de tuberculose, de leucose, nas pneumonias, esses linfonodos mediastínicos. Nos casos de neoplasias e abscessos também por acanobactéria piógenes. Disfunção do cardio orifício reticulomasal quando tem decúbito sem jejum prévio, caso de papiloma, carcinoma, epidermose, actinobacilose, corpo estranho não metálico, como no caso de sacolas que também são encontradas. Como eu falei, o ruminante ele não tem seleção no seu hábito alimentar e ele pode ingerir uma sacola e às vezes ela está ali no rumen, mas daqui a pouco o movimento ruminal ela vem e fecha o cardia e não deixa passar esses gases. Disfunção da motilidade reticulo ruminal ocorre muito quando tem administração de alfa-2 agonista, né, a xilazina,
que aí vai diminuir essa motilidade gastrointestinal devido à inatividade muscular, que também é causada pela hipocalcemia. Então, nos casos de inanição, um animal que diminui o seu apetite, que diminui a ingestão de alimento, ele entra em quadro de hipocalcemia. Vacas pós-parto, dependendo do caso, ela pode entrar em quadro de hipocalcemia. Aderências também nessa região rúmeno-reticular, devido à retículo peritonite traumática, uma úlcera perfurada de abomasmo. Nos casos de indigestão vagal, porque o nervo vago é que ele vai ajudar aí nessa questão das funções parasimpática e simpática de abertura e fechamento de cárdia também. Alterações do ambiente ruminal, né, como eu falei, da microbiota ali desse rumen, e uma distensão abiomazal severa também pode chegar a causar uma certa compressão no retículo e no rumen e não ter essa motilidade correta, e o animal também não consegue abrir cárdia corretamente para expelir esses gases. Então, sinais clínicos mais comuns: distensão da fossa paralombar esquerda, do tipo anismo gasoso, o rumen fica repleto de gás, ele entra num quadro de taquicardia, fica, né, nessa agonia, fica taquicárdico, além de estar dispneico e taquipneico, ele não consegue respirar direito, você vê o animal com a respiração curta e ele vai de tão repleto que ele está de gás, ele não consegue expandir cavidade torácica, não consegue respirar, ele morre por asfixia. Então, isso é muito grave, isso é uma emergência que a gente tem que tratar logo. E como emergência, devido a dependendo do que está ocorrendo com ele, essa obstrução esofágica, enfim, esse acúmulo de gás, a gente tem que intervir logo. No nosso diagnóstico já vai ser o tratamento. Então, sinal clínico, né, no caso de obstrução esofágica, como eu já falei, o animal fica com essa extrema ansiedade, movimento de extensão e retração da cabeça e mastigação. Ele fica com esse movimento de querer expelir o que está ali, o que está causando essa obstrução. Fica com esse excesso de saliva nessa cialorreia. Tem tosse, tem regurgitação do alimento. Ele sente dor, desconforto, edema e enfisema subcutâneo, principalmente quando tem já manipulação dessa região e causa lesões, né? A pessoa às vezes não sabe como manipular e acaba lesionando o esôfago. E nisso ainda pode causar, além da inflamação, processos infecciosos que vai levar a uma febre alta nesse animal, e o animal, depois de um tempo, ele vai ficar mais apático. Ele tem esse processo de agonia, mas depois ele fica apático. Mas se você não cuida, isso aqui, ele pode vir a óbito rapidamente. Então, o diagnóstico já vai ser parte do tratamento. Com esses sinais clínicos que ele está ocorrendo, você vai logo passar a sonda, porque você já está suspeitando de timpanismo gasoso. É emergência. Primeira coisa, passar a sonda orogástrica. Passou a sonda, aliviou, descomprimiu esse rumen, resolveu o problema. Mas aí você tem que buscar qual é a causa, tá? Ou se você não tem uma sonda, não passou a sonda, correr logo para fazer a laparotomia exploratória, ela também vai resolver, porque na hora que você abrir rumen, vai sair todo esse gás, tá certo? Mas a gente sempre preza primeiro pelo conservativo. Então, é a passagem da sonda. A sonda, né, como eu falei, dependendo se for um corpo estranho, você vai fazer essa sonda para descomprimir o rumen, vai fazer essa sonda TIGS para retirar esse corpo estranho que está comprimindo o esôfago, tá? Ou chegar em cárdia, pode ser até a Chambai mesmo, chegar em cárdia, abrir o cárdia e liberar os gases, tá? Isso nos casos de obstrução esofágica aqui. E aí tira esse corpo estranho e aí resolve o problema, o animal eructa novamente e rapidamente ele restabelece a sua homeostase. Mas, em último caso, tá, pessoal? Último caso, fazer a trocauterização ou o funcionamento com cânula ou com agulha, ou eu já vi até também o pessoal fazer essa canulação, essa trocauterização com caneta ou também com um pedaço de pau. Infelizmente, já vi relatos de que chegou na clínica um animal com um pau enfiado assim nessa região da fossa paralombar esquerda, porque ele estava com gases demais e o cara não sabia o que fazer, perfurou ali com um pedaço de pau. Isso ele fez na tentativa de salvar o animal, só que é um problema grande, porque você imagina, com um trocáter ou com uma agulha, que seja, algum instrumento que está desinfetado e tudo, corre-se o risco de, na hora que você depois descomprimir esse rumen, cair algum conteúdo da cavidade ruminal na cavidade peritoneal e causar peritonite. Imagina um pau enfiado ali, tá? Então, o pós-operatório, o prognóstico desse animal vai ser mais favorável. Isso aqui também é o último caso. Primeira coisa que tem que fazer, então, é o tratamento conservativo com a passagem da sonda. Nos casos dos mini boi,
é interessante a gente falar deles aqui, porque eles têm uma certa recorrência de ter timpanismos gasosos, devido à ingestão vagal, né? Então, como esses animais eles já têm essa maior propensão, a gente tem que ter um cuidado, porque eles podem entrar nessas emergências rapidamente. E aí, com isso, uma alternativa seria colocar uma fístula com aquelas válvulas automáticas que, quando tem um maior acúmulo de gás dentro da cavidade, ela mesma sai. Quando panela de pressão, você coloca lá para cozinhar o feijão, ele está lá. Se ninguém for lá desligar o fogo, ele mesmo abre, né? Então, nessa válvula é a mesma coisa. Então, isso é muito importante, porque às vezes você solta esses animais que têm essa propensão devido a essa indigestão vagal, que vai ter uma não abertura correta de cárdia e liberação desses gases. Se você não tiver junto para rapidamente passar a sonda nesse animal e ele acumular gás demais, ele vai morrer. E ele está lá no campo sozinho. Então, ele com uma sonda dessa, com uma fístula dessa, desculpa, quando ele acumular de gás, mas ele estiver sozinho em algum local, ela mesmo vai abrir e depois é só você colocar de novo no local. Tá certo? Então, a prevenção, né, a profilaxia do timpanismo gasoso é evitar fornecer alimentos que podem causar obstrução, evitar o consumo de planta tóxica, né, no caso da Pteridie aquilina, a samambaia do campo, evitar decúbito sem jejum prévio, cuidado na administração desses medicamentos que pode causar atonia ruminal, né, inatividade muscular, como alfa-2 agonista, e manter a sanidade do animal e do rebanho, e fornecer comida de qualidade, né, volumoso de qualidade, ou concentrado com uma inspeção prévia. Tá certo? Então, como considerações finais, que a gente pode falar sobre essas enfermidades emergenciais, né, a gente tem que olhar para os ruminantes com animais seres vivos, não só produtores de dinheiro, mas que eles têm que ser cuidados com as suas necessidades básicas, tanto para o bem-estar animal, quanto também para a sua fisiologia estar sempre em homeostase, né? Então, isso é você oferecer comida de qualidade, oferecer capim de qualidade, o animal comer naturalmente, isso também faz parte da liberdade de expressar seu comportamento natural, cuidar na inspeção, na forma de alimentação dos animais, é prevenir essas enfermidades. E a prevenção, ela não é o melhor remédio, mas ela é o caminho certo para se evitar remediar. E nos casos de emergência, pessoal, quando muitas das vezes não tem mais remédio o que fazer, é muito complicado e é muito, muito difícil e o animal sofre muito. Então, para a gente evitar tudo isso, é melhor prevenir. Então, era o que eu tinha para falar sobre essas emergências digestivas. Fico à disposição para as perguntas. E obrigado. Nós agradecemos, professor. As meninas estão enviando para o senhor, pelo grupo aí, as perguntas que o pessoal fizeram, ok? Valeu, Diógenes. Eu queria fazer uma surpresa para vocês. Nossa, uma surpresa, claro, pode. Mas vocês têm ideia, então, do que seria? Tem algum chute? Conhecendo o senhor, uma poesia? eu tô ruim de surpresa, né? É isso mesmo. Então, pessoal, eu tomei a liberdade de escrever uma poesia sobre o Sinvete. Tá certo? E aí eu queria declamar para vocês aqui antes de responder as perguntas. Pode ser? Muito obrigado, professor. Claro. Então, ela se chama O Sinvete é Sucesso. O Sinvete é sucesso, um evento que nunca vou me esquecer. Já estou ansioso pelo terceiro e com certeza não vou perder. Pois as palestras e os minicursos são demais. Aprendemos com os melhores, além de toda a interação entre participantes, palestrantes e comissão. Agradeço mais uma vez por aqui poder estar e mais uma vez palestrar, e se precisarem de mim, tenho certeza que podem contar, pois além de professor, vocês têm aqui um amigo que torce pelo sucesso de vocês e enche os olhos de brilho quando vejo vocês sorrindo, e com muito orgulho vos lhe dizer, parabéns, meus filhos. Então, muito obrigado e parabéns pelo evento, pessoal. Valeu. Professor, você quer fazer a gente chorar aqui, né? Eu ia aqui quase chorando. Nós agradecemos muito o seu apoio. Para quem não sabe, o professor João Mel é nosso professor, é meu orientador também em um dos projetos que eu faço. Agradeço muito a ele. É aquele tipo de professor que você não consegue dormir, que sempre puxa a tua orelha se você vai mal, e te parabeniza, e sempre apoiou o evento. Desde a primeira edição, tivemos problemas, nos ajudou, na segunda também. Agradecemos muito, professor, você é o nosso grande parceiro. Valeu, Jorge. Valeu a todos aí. Estamos juntos. As perguntas, as minhas enviaram para o senhor Jair? Então, vamos ver aqui, né?
No caso do corpo estranho que estava no esôfago e para distribuirmos, o alimento foi para o rumen, não teria problema. Não. Se você conseguiu, como eu falei, tem uma forma de você desobstruir, que é você empurrando, dependendo desse alimento, né, desse corpo estranho, para dentro do rumen, né? Se ele passar por cárdia, beleza, resolveu o problema, não tem problema. Porque ele, lá dentro do rumen, ele vai sofrer o processo de fermentação, ele vai sofrer o processo de degradação, e ele não vai, dali, passar a causar mais obstrução. Então, dependendo desse corpo estranho ali, desse alimento, ele passou para dentro da cavidade, acabou. Porque ele vai ter a passagem correta, né, em cardio e esôfago e resolver o problema do animal. O problema era a obstrução esofágica. Se ele entrou, é uma forma também de corrigir esse problema. Perfeito. Tá? Lotes de bois ou novilhas que vieram do pasto e nunca viram concentrados na frente. Devem ter um período de adaptação mais longo. Sim, pelo menos de 3 a 4 semanas. Quando o animal só é alimentado com forragem, exclusivamente, e você vai administrar alguma alimentação concentrada desse animal, você tem que dar gradualmente. Então, você vai dando, dia após dia, você vai aumentando a quantidade, 50, 100 gramas por dia, vai aumentando, e aí você tem que ter um cuidado de como vai fazer esse fornecimento, porque também tem os animais dominantes, que às vezes comem mais que os outros, e mesmo assim, tem que ter uma pista de alimentação, um coxo maior, ou se você conseguir dar individualmente, como a gente tem em algumas propriedades leiteiras, que a vaca fica fica amarradinha num coxo só e tal, você consegue controlar melhor essa alimentação. Mas se não, se é um rebanho e tal, você tem que dar gradualmente e observar se não tem animal comendo mais que os outros. Tem que ter esse cuidado. Porque se eles não se adaptarem a essa microbiota ruminal, isso vai dar problema, vai dar acidose, pode dar timpanismo espumoso, enfim. Tem que ter essa adaptação, tá? E aí, quanto tempo para iniciar o concentrado? É isso. Você trouxe ela para você não pode também só dar concentrado, tá, pessoal? Você vai dar forragem junto com os concentrados. A gente tem uma média de fazer a administração de forragem 60%, né, volumoso, e 40% concentrado. Depois eu posso ir administrando e chegar a 50% de cada. Eu posso até aumentar mais também concentrado, principalmente em vacas periparto, quando diminui a ingestão de matéria seca, e aí eu tenho que fazer uma forma de administrar uma maior quantidade de nutrientes, né, de proteína e energia, para que ela tenha uma gestação normal, não entre balanço energético negativo, nem tenha o estresse metabólico materno, né? Mas o que eu tenho que fazer? Isso faz parte da programação fetal. Mas mesmo assim tem que ser gradualmente, tá bom? Você vai dando isso ali para o animal e se acostumando, até chegar numa quantidade também que seja suficiente para ele. Não é porque depois de um mês dando concentrado que você vai chegar lá e dar 20 quilos de ração para uma vaca ali, dependendo da ração, ela vai fazer mal. Então, tem que sempre estar remediando ali, tem que sempre ir organizando. E vendo como o animal ele vai respondendo. Também não adianta dar muita ração de uma vez, nem nada, porque além dos problemas digestivos que pode ocorrer, às vezes esse animal não vai ter nem a digestibilidade, a absorção desses nutrientes, ele vai ter diarreia, e é uma outra doença que ocorre, e ele perde também esses nutrientes. Então, tá certo? Qual antibiótico é mais indicado em quadro de acidose ruminal? No quadro de acidose ruminal, antibiótico a gente vai utilizar se ele for para cirurgia, para ruminotomia. Então, você pode fazer oxitetraciclina, né? Tanto na cavidade abdominal, quando faz a cirurgia, tá bom? Ou você pode também fazer aquelas oxitetraciclinas de longação, que você faz de 48 a 72 horas, intramuscular. 3, 4 aplicações, tá certo? De eleição, ela é um antibiótico barato, é um antibiótico de amplo espectro, de grande eficiência, tá certo? Ou algum outro antibiótico das classes da tetraciclinas. Agora, quando não faz a cirurgia, a administração de antibióticos só se for os ionóforos, tá? Por via oral, que aí você vai fazer para que mantenha aquela microbiota com gram-negativos em maior propensão, para diminuir gram-positivos, e aí não ter esse acúmulo de ácido, né? Essa diminuição do pH, tá certo? Vacas em período de lactação são mais suscetíveis à acidose? Isso vai depender da questão se essas vacas não é que ela é mais suscetível à acidose. Isso vai depender da alimentação dela, tá? E se ela é vaca de leite, que ela tem uma alimentação com concentrado,
e nesse período que eu falei para vocês, no periparto ou até na lactação, se você está colocando mais comida para ela, claro, mais concentrado, sem ter esse condicionamento, sem ter essa adaptação, com certeza ela é mais propensa. Mas se o animal já é acostumado com isso, se ele se dá bem, se ele está vivendo bem, não tem problema não, tá? Existe relação entre acidose e cetose? Sim. A acidose, né, além de causar acidose metabólica também, o animal, quando ele entra nessa queda de alimentação e tudo, ele pode ter desenvolvimento de corpos cetônicos e entrar no quadro de cetose também, tá? Porque aqui, lembra que a acidose, ela é uma enfermidade metabólica, e a cetose também. Então, isso mexe com o metabolismo do animal, né? E com degeneração, com essa degradação de compostos de gorduras e tudo para metabolização energética. Então, isso também pode ocorrer, pode ter relação sim. Tá bom? Eram as perguntas que tinha aqui, pessoal. Agradecemos, professor, mais uma vez a sua participação. Desejamos sucesso. Parece que é uma nova empreitada aí, né? Um livro. Valeu. Estamos ansiosos. Agradeço. Parabéns, professor. Muito obrigado. Valeu, Jorge. Valeu, pessoal. E um bom evento a todos, viu? Um abraço. Abraço, professor. Tchau. Ok, galera. Vamos para o nosso próximo palestrante. Já estamos acessando com ele aqui. Esperem um momentinho. Obrigado.